Como carecemos, Senhor, do teu apacentar para conosco. Obrigado, Senhor, por nos conduzir mais uma vez a fazer conforme toda a tua vontade, Senhor. Se nós nos encontros agora às quartas-feiras, Senhor, continua a falar conosco, Senhor. Que a sua manifestação seja ainda mais clara. A evidência que o Senhor está no nosso meio, Senhor, seja ainda maior. Que os frutos produzidos sejam mais numerosos. Ó Deus, onde tenha mudado o pecado, superabunda a tua graça, Senhor. Oramos por essa comunidade do Alto das Pombas. Dai-nos sabedoria, Senhor, para agir conforme devemos. E que não nos cansemos de fazer o bem, Senhor. Pelo contrário, sejamos conscientes do pouco tempo que nos resta para fazermos mais e mais, conforme a tua graça nos concede força. Dai-nos ouvidos, olhos e um coração espiritual para sermos advertidos, apacentados, aconselhados, exortados, Senhor, ordenados nessa noite, e acima de tudo purificados pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Outro aviso que eu queria dar aos irmãos é que, a semelhança do que a gente tem feito no Claudinho Farias, toda primeira quarta-feira do mês a gente vai evangelizar aqui também, né? Seguindo o mesmo formato que a gente tem feito lá. Eu acho que o irmão Paulo vai ficar um pouco sem graça, porque a gente vai botar a caixa do som do lado de fora, né? E aí eu não sei se ele vai conseguir, porque ele é muito tímido, né? Ainda mais no bairro dele, assim, né? Que ele não conhece ninguém aqui no Alto das Pombas, então eu não sei como é que vai ser, mas vamos estar orando, né? Para a primeira quarta-feira, se Deus assim permitir, já vai ser em março, né? Logo, logo, fevereiro é um mês muito pequeno, logo, logo, glória a Deus. Nós vamos estar fazendo isso também. Agora a gente está chegando à parte final. É verdade. Se cair, a gente muda, né? Mas acho que é quarta de cinza. É bom até que o povo tá, né? Arrependido. Aí, ao invés de cinza, a gente arruma a água deles, né? Mas que a gente faz um batismo coletivo, né? Como foi no dia lá em Pentecostes. Isso não pode acontecer, né? Que acontece um batismo coletivo. Esteja preparado. A gente bota uma piscininha aqui na frente. Vamos estar orando. Estelinha ficou animada. Nós estamos aqui na parte final de 1 Timóteo, capítulo 6, e seguindo a mesma direção, aprendendo a viver como igreja. Essa primeira parte do capítulo 6 parece um pouco desconectada, né? Mas só parece. Quando a gente medita, a gente percebe que está exatamente no local que deveria estar, trazendo o princípio, o ensino que deveríamos trazer. O apóstolo Paulo, como eu tenho feito, eu quero sempre iniciar a exposição falando um pouco do que foi dito no encontro anterior, até para a gente se conectar, uma vez que estamos estudando, né, de forma sequencial. Então, no capítulo 5, versículo 24, o apóstolo Paulo fala em relação à exposição visível, né, externa, tanto daquilo que a pessoa faz de errado, como aquilo que a pessoa faz de certo. Então, ele diz aqui, versículo 24, os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Então, algumas coisas que são feitas se percebe logo, e pelo que nós vimos da Bíblia, quando se percebe logo, o dano é menor. Quanto mais tempo, né, o pecado permanece oculto, mais dano, não somente para a pessoa, mas para aqueles que estão ao redor. Da mesma sorte, versículo 25, também as boas obras antecipadamente se evidenciam. Então, algumas coisas que fazemos de positivo, elas aparecem logo, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Uma referência que Jesus já havia ensinado: a gente não pode esconder uma luz, a gente não pode esconder uma cidade que fica no monte. De longe você vai ver as luzes que estão, né, iluminando aquela cidade. Alguém apareceu? Pode entrar, seja bem-vindo. Quarta-feira, tá vendo? Aí, se fosse sexta, não apareceria. Então aqui, agora no capítulo 6,
O apóstolo Paulo diz: todos os servos estão debaixo de julgo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. A gente sabe que a nossa realidade, graças a Deus, né, é bem diferente do primeiro século, que tinha escravidão, né? Escravidão principalmente em virtude de dívidas. Mas o princípio que Paulo está ensinando aqui é que o cristão jamais deve se misturar com qualquer tipo de militância, né? E a gente tem visto isso de forma muito triste atualmente, quando nós vemos que uma determinada vertente política tem sido, né, praticamente dita evangélica. Então, se você diz que é evangélico, a pessoa já pensa que o seu alinhamento político é X, né, por conta de que a maioria dos evangélicos caiu nessa tolice, né, de militar, né, em favor de uma filosofia política, por assim dizer. Então, o que Paulo está dizendo que não pode acontecer é isso aqui. Então, ele diz: não pode, a gente não pode dar motivo. A gente não pode jamais dar motivo para nenhum tipo de contenda, nenhum tipo de briga. O cristão é aquele que abre mão, o cristão não é aquele que fica lutando pelos seus direitos. Pelo contrário, a gente entende que o nosso reino não é desta terra. Não só, a gente entende também que o nosso rei manda, inclusive, nesse reino dos homens também. Então, se o Senhor quiser que a gente tenha alguma coisa, ninguém vai impedir, nem César, nenhum presidente, nenhum dono de nada vai impedir aquilo que Deus quer que a gente tenha, aquilo que Deus quer que passe pelas nossas mãos. Então, o que Paulo está dizendo para a gente aqui é que nós temos que aprender a viver contentes. Então, é isso que ele está mostrando aqui, por isso que eu vou ler agora de novo, uma vez que a explicação já foi dada. Eu tenho certeza que a visão de vocês em relação ao versículo fica ainda mais clara. Todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor. É exatamente isso. Está dizendo, não considere digno. Não quer dizer que a pessoa merece. Mas a pessoa é um péssimo patrão. A pessoa é um péssimo professor. Eu tenho que respeitar um professor péssimo na sala de aula? Tenho. O diretor da minha escola é péssimo. Eu tenho que respeitar? Tenho. Claro que tem que respeitar. Então, nós temos que respeitar. É isso que Paulo está falando aqui. Ele está falando de autoridade. Ele está falando da gente não viver, né, como o mundo vive. O que é que o mundo vive fazendo? Cada um lutando por aquilo que acha que é o seu direito. É isso que a gente tem visto, né? Meu direito é esse, passeata. Meu direito é esse, faz bandeira. Meu direito é esse. Páginas e páginas na internet, né, abordando esse tema e querendo assinaturas para isso e para aquilo, para de alguma forma tentar alterar leis e algo nesse sentido. Nós, como cristãos, não. Nós não deveríamos entrar nesse jogo. Uma vez que a gente prega para as pessoas, a gente que vai evangelizar aqui agora também, toda a primeira quarta do mês, se Deus quiser, deixar bem claro que a gente não está preocupado com as coisas da terra. Uma vez que nós já ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas lá do alto. Vem cá, mas você não está preocupado com isso e aquilo? Não, eu confio em Deus. Isso seria uma ótima oportunidade da gente melhorar o nosso testemunho. Infelizmente, muitos perdem essa oportunidade lutando por bobagens. Para que o nome do Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então, quando você vê determinadas passeadas, cristãos segurando estandartes, bandeiras, junto com não cristãos, a gente fica se perguntando por quê, né? Independente daquilo que se está pleiteando ser justo ou injusto. Como, por exemplo, né, nos Estados Unidos é muito comum as igrejas evangélicas americanas se envolverem na luta contra o aborto. É algo muito comum, né? Muito comum. Igrejas, inclusive, reformadas, centenárias, se envolvem nessa prática de militância contra o aborto. Nós, como cristãos, nós não somos a favor de nenhum tipo de homicídio. O aborto é um tipo de homicídio qualificado na nossa visão bíblica. Mas isso não é a nossa bandeira. A nossa bandeira é Cristo. Nós não estamos aqui para pregar contra algo específico que é injusto. Vamos pregar contra a corrupção. Não, o nosso papel não é esse. Até porque a gente nunca vai conseguir acabar com o mal na terra. E a gente nem vai conseguir reverter o cenário. Então, pensar dessa forma significa não acreditar nas promessas de Deus. Principalmente naquilo que Cristo falou do fim.
A maldade vai diminuir? Não. Então a gente vai conseguir, se a gente começar a lutar pelo que é justo, a gente vai conseguir melhorar o mundo. A realidade do mundo vai ficar melhor. A gente vai viver melhor. Claro que não, irmãos. A maldade vai se multiplicar. E quando a gente entra nesse jogo, acontece o esfriamento. Então, por exemplo, uma pessoa que vive lutando contra o aborto, ela vai olhar para as pessoas que são a favor do aborto como inimigos. E não são inimigos. São pessoas que carecem do Evangelho de Deus como qualquer outra pessoa perdida. Então, nós vamos pregar contra o nazismo? Não. A gente é a favor do nazismo de forma alguma. Mas não é o nosso inimigo, como por exemplo, nós devemos pregar contra o comunismo. Não, por quê? Mas o comunismo estimula as pessoas a serem contra Jesus, contra Cristo, contra qualquer tipo de religião, porque os princípios comunistas dizem que qualquer religiosidade seria uma espécie de ópio para entorpecer o povo, que Deus diz. Nosso inimigo não é o comunismo. Nosso inimigo não é o nazismo, nosso inimigo não é nenhum desses males que o pecado é capaz de fazer com que o homem faça. Nosso inimigo somos nós mesmos, no sentido que não nos alinhamos à vontade de Deus e muitas vezes queremos nos cobrir com a nossa própria justiça e tudo que conseguimos é trapos imundos. Eu brigo, eu vou mesmo na rua porque eu quero um mundo mais justo, porque eu sou de Deus, não é não? Se fosse de Deus, não estava brigando com as pessoas, estava orando por elas, evangelizando elas, e mostrando para essas pessoas que o mundo aqui é apenas um nada de tempo, se comparado com o porvir depois daqui. Então esse é o nosso papel, como luz do mundo, como sal, e é um grande desafio, porque a nossa tendência é o quê? É a gente se sensibilizar com causas que a gente tem empatia, simpatia, né? E é uma luta muito grande a gente se manter sóbrio e vigilante. Então quer dizer que você não vai aqui nessa passeata a favor disso aqui? Eu não. Não vou não. Não vou porque eu fui chamado a pregar Cristo. Eu fui chamado a evangelizar. Eu não fui chamado a me meter nas coisas desse mundo, né? É isso que Paulo está mostrando aqui, nesse assunto que era tão delicado, né? Que é assunto do servo e do seu senhor. E Paulo diz, ainda assim, se submeta. Por quê? Porque você vai dar um bom testemunho. Você vai mostrar para esse seu senhor que você é diferente. Que você espera em Deus. Versículo 2. É tão bonito, né? Aquela serva de Naamã. Nem lembra dela. No desenho ela é desdentada. Eu acho muito bonitinha do desenho, né? E quero acreditar que ela seja desdentadinha mesmo, assim, na vida real. E eu queria tanto que o meu Senhor fosse lá na minha terra, porque lá na minha terra tem profeta, e o Senhor, o meu Deus, poderia curá-lo, né? Ela deveria dizer isso para ele, mas ela era escrava. Que nada, não merece nada, se o homem é perverso, tomara que morra logo. Né? Não é assim que ela age. O próprio servo que vai com Naamã, quando Eliseu diz, olha, vai tomar 7 mergulhos, Eliseu nem vai até falar, manda Geazi dar o recado, diz, toma 7 mergulhos no Jordão e você vai ficar curado. Naamã não quer fazer no primeiro momento, mas o servo dele diz, meu senhor, eu posso falar? Se ele te dissesse para fazer uma coisa assim muito difícil, você não faria? Mas está mandando você fazer uma coisa simples, o que você não faz? Então veja o tipo de laço que esses 2 servos têm com Naamã, que era conhecido como uma pessoa perversa. Para ser general de guerra, não podia ser uma pessoa tranquila, né? Então veja, esse é o ser cristão, é isso que nos faz diferentes do mundo. Nós enxergamos as coisas de forma diferente, pelo menos deveríamos. Foi assim que a gente terminou na segunda-feira. Em 1 Coríntios 2, falando que nós temos a mente de Cristo, que nós não somos julgados por ninguém, mas nós temos, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo que habita em nós, o poder de discernir todas as coisas que se apresentam diante de nós. Então, versículo 2, também os que têm um Senhor fiel, no caso aqui, se o Senhor for crente. Quantas pessoas, às vezes, se aproveitam, né, de um patrão que é crente? Tem gente que quer
Tem gente que quer evangelizar o patrão só para poder abonar a falta. Para poder justificar, eu não fui para o trabalho hoje porque eu estou jejuando pela sua alma, pela vida de sua família, então vou passar 3 semanas jejuando por vocês, né? E pela prosperidade da empresa, então, por favor, meu salário, né? E não bote falta em mim. Quantas pessoas usam de má fé em relação a isso, envergonhando o nome do Senhor? O direcionamento de Paulo é o contrário. Também os que têm Senhor fiel, não tratem com desrespeito, né? Porque, irmão, pelo contrário, trabalhem ainda mais. Olha que coisa. Trabalhem ainda mais. Pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Então, na hipótese de ser um crente verdadeiro. E é muito raro, mas existe essa possibilidade real. Então, olha que coisa boa. Você tem a oportunidade de estar lá, lado a lado, com uma pessoa que tem a mesma fé que você, e você vai se dedicar menos. Normalmente é assim. A gente confunde, né? Bondade com ser besta. E muitas vezes quando a gente tem oportunidades, né, de fazer menos, a gente aproveita para fazer menos. Deveria ser o contrário. É crente amado. Versículo 2, a parte final. Ensina e recomenda. Veja, esse assunto é para ser ensinado e recomendado no culto, na igreja. Para você ver como isso interfere. Por quê? Porque se você está aqui dentro e você está aí lutando pelas questões do bairro, as pessoas não vão conhecer você como crente, mas como um ativista. Fulano vive aí lutando para que o bairro seja... Sim, ou você luta uma luta, ou você não consegue lutar 2 lutas. Ou você está lutando a batalha da fé, ou você está lutando a batalha contra, entre aspas, injustiças do mundo. Então não dá para... Você tem que escolher qual é a sua linha de ação. Né? Como a própria Bíblia diz, você tem que escolher qual Senhor que você quer servir. Infelizmente, os cristãos, eles acham que podem tudo. Na verdade, nós deveríamos reconhecer a nossa impotência. E o privilégio que temos de sermos guiados pelo Senhor através da sua palavra. Ensina e recomenda estas coisas no contexto de vida na igreja. Por quê? Porque esse tipo de atitude atrapalha aqui na igreja. Você imagina uma pessoa que é ativista, chega aqui no culto e diz, pastor, eu estou colhendo umas assinaturas para... É o quê, rapaz? Não, mas o senhor, a gente está aqui no Alto das Pombas e está acontecendo uma injustiça aqui, a gente não vai fazer nada. A gente vai orar, a gente vai evangelizar, porque a nossa arma é essa. Né? Então esse tipo de gente atrapalha. Quem se lembra de Paulo, o apóstolo de Cristo, no filme? Todos, né? Eu acho que a gente está precisando ver de novo esse ano. Amém. Então, quando a gente percebe aquele jovenzinho que quer soltar Paulo, é isso que ele está falando aqui. E Paulo pergunta, vem cá, você veio em nome de quem aqui me soltar? Vim em nome de Jesus. Fala, Jesus não. Você mata um soldado de Roma. Você cria confusão com Roma e vai dizer que é Jesus que mandou você fazer, que você nem conhece ele. Então é exatamente esse princípio que Paulo está ensinando aqui. Então a gente não sai por aí brigando com ninguém. Muito menos por questões civis. Né? Não. Nosso reino não é dessa terra e nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Nós somos testemunhas de Cristo. Nosso tempo na terra é diminuto. Não devemos nos preocupar com as coisas daqui. Pelo contrário, devemos nos desvencilhar o máximo que puder das coisas daqui e nos entregar cada vez mais às coisas do alto. Amém? Amém. E olha como tudo se encaixa aqui. Porque já no versículo 3, Paulo diz, se alguém ensina outra doutrina, tá vendo? E é o que mais a gente vê hoje. Quantas igrejas colheram assinaturas na gestão passada para poder defender X e Y? Até hoje fazem isso, pastores chamando os crentes para fazer passeata em São Paulo, em Brasília. Parece que na vida dessas pessoas não tem 1 Timóteo 6. Deve estar em falta, foi alguma edição mal feita, né, que tiraram essa parte. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras, é essa doutrina que ele acabou de ensinar aqui. Submissão. Submissão à vontade de Deus, não é submissão ao homem. Por quê? Porque você entende que Deus é soberano? Você entende que tudo que acontece com você é debaixo da soberania de Deus? Então está revoltado com quem?
Porque qualquer tipo de revolta que você tiver, no fundo é uma revolta contra Deus. A gente está fazendo a mesma coisa que Adão fez, quando foi responder lá em Gênesis 3. A mulher que tu me deste. Ele está dizendo que a culpa era de quem? De Deus. A culpa do pecado dele não era nem de Eva, era de Deus. Ele não botou a culpa em Eva, não. Ele disse, a mulher que tu me deste. Então, todas as vezes que nós nos rebelamos contra autoridades que sabemos que foram constituídas por Deus, independente de serem justas, a gente está se rebelando no fundo contra o próprio Deus. É por isso que Paulo disse, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Com o ensino, Paulo está dizendo, o que é o ensino segundo a piedade? É um ensino que de fato visa transformar a vida da pessoa. Então antes eu até podia brigar por tudo, mas agora eu conheço Cristo, eu não vou mais fazer isso. Antes eu tinha esse estilo de vida, mas agora eu sou cristão, eu não vou ficar vivendo mais fazendo isso. Isso é piedade, é uma vida transformada, como a gente tem falado aqui. Piedade é uma vida alinhada aos princípios cristãos. Isso é uma vida piedosa. Versículo 4. É enfatuado. Essa palavra enfatuado, né, é uma pessoa que acha que sabe, mas não sabe nada. Né? É enfatuado, nada entende. Percebeu? E na igreja é tão interessante que as pessoas que menos entendem de Bíblia são as que mais acham que entendem. É impressionante. Dão opinião acerca de tudo. Por exemplo, inclusive até a mudança do culto, não concordo. É mesmo? Qual é o fundamento bíblico para não concordar? Não tenho nenhum, mas só não concordo. Né? Não. É enfatuado, nada entende. Tudo que a gente falar, irmãos, principalmente no contexto de igreja, a gente tem que ter um versículo bíblico para pontuar. É como, por exemplo, muito parecido com o que a gente faz no direito. Então, quando um advogado está redigindo uma petição, ele está lá, né, requerendo algumas questões, ele tem que dizer qual é o artigo da lei que ele está fazendo uso para requerer aquilo. Olha, é injusto o que está acontecendo com fulano e isso. De acordo com a lei tal, não deve ser dessa forma. Ele tem que dizer. Mas o juiz tem que saber. Claro que tem que saber, mas você que está redigindo tem que saber. E você só pode arguir dessa forma. Senão o juiz manda você, né, refazer a sua petição inicial. Hoje em dia, porque antes era inapta. Nem recebida era. Mas o novo Código Civil, o processo civil, né, resolveu dizer, não, vamos aproveitar alguma coisa. Então o juiz diz, você não botou o que deveria aqui, vai refazer sua petição. Então você que é crente, mais ainda. Você tem que manusear bem a palavra de Deus. Então quando você for dizer, não concordo com isso, ou concordo com isso, qual é o fundamento bíblico? Meu filho fez uma prova para uma faculdade de medicina recentemente. E ele acertou uma questão, 2 questões abertas. Só que era a primeira vez que ele fazia esse tipo de prova. Ele acertou a questão, mas ele não colocou no gabarito os cálculos. Zeraram a questão dele, mesmo tudo certo. Porque você chegou nesse cálculo, você chegou nesse resultado como? Eu quero saber. No rascunho dele estava lá, mas no gabarito ele não botou. Zerou. Aí os clientes chegam hoje, eu não concordo. Mas por que você não concorda? Me diga 3 versículos que baseiam não concordar. Ou você concordar com alguma coisa. As pessoas não sabem. Né? Então, se você não sabe, você vai ficar com a boca calada. Sentar e estudar, ou sentar e ouvir. Porque o formato que o Senhor instituiu foi esse. Efésios não diz isso? Para que os cristãos saibam o que fazer, eu separei pastores e mestres. Para poder ensinar, tá bom? Mas é isso. As pessoas não querem aprender e acham que podem ensinar. Olha que coisa. Como é que você vai ensinar algo que você não sabe? É o que mais as pessoas fazem. Né? Infelizmente. E dentro do arraial santo. Né? Sem nenhum tipo de combatividade. Até porque um cego não pode dizer nada de outro cego. Então, quando você, né, não vê, você também não sabe que a outra pessoa não vê. Olha o perigo. É enfatuado, nada entende. Mas tem mania. Olha, quanto menos você sabe, mais briguento você é. Olha que coisa interessante. É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas. Mania. Você sabe o que é mania?
Mania é tipo toque. Toque é transtorno obsessivo compulsivo. Então é a pessoa, por exemplo, que antes de dormir, ela chega na porta de casa, ela faz abre, fecha, fecha. Aí vai, faz esse ritual 3 vezes, isso é toque. Aí a pessoa que vai beber água de noite, abre, fecha a geladeira, abre, fecha a geladeira, abre e fecha. Tem que ser 3. É a pessoa que vai pular, que está andando nos quadradinhos, nunca pisa no meio, só pisa no aberto. Né? Então isso é um transtorno obsessivo compulsivo, isso é uma mania. O que a mania faz? Ela domina você. Parece até uma palavra engraçada, mania. Não, mania é um tipo de prisão. Quando você tem mania de uma coisa, você está dominado por aquilo. E aqui nesse caso é a mania de quê? De contenda. Briga por tudo. Aí você diz, o culto é quarta agora. Por que quarta? Tudo bem, vamos voltar para sexta. Não, aí não. Poxa. Não reclamou que é quarta? A gente vai voltar para... Não, agora também não adianta. Então vamos deixar na quarta. Não, eu não vou aceito. Por quê? Porque o que a pessoa quer é o quê? Contender. Então não adianta você dizer nada para a pessoa. A pessoa quer contender. Mania de contender. Quem é que tem mania de contender? Está escrito aqui, irmão. Pelo amor de Deus. É igual o cavalo branco de Napoleão, né? Quem é que tem mania de contenda? Como é que está o início do versículo? Exatamente, aquele que nada entende e acha que sabe de tudo. Esse tem mania de contenda. Né? Tem mania por questões e contendas de palavras. Tudo contendas de palavras. Boa. De que nasce inveja, percebeu? Nascem inveja. Olha o que nasce dessas contendas. Inveja. Provocação. Olha, a inveja pela liderança, irmãos, não é algo novo. É interessante. As pessoas acham que ser líder é algum tipo de privilégio. Na verdade, é uma responsabilidade que a maioria dos líderes cristãos não queria ter. Veja no caso de Moisés, por exemplo. Veja o caso de Josué. E tantos outros líderes. Mas se Deus manda essas pessoas fazer algo, elas vão fazer como submissos a Deus que devem ser. Então a gente vê no caso de Moisés, quantas pessoas se levantaram contra a sua liderança. Ah, só assim? E é só você? E é só desse jeito? E por que só você fala? E por que Deus só fala assim com você? E quantas vezes Deus teve que agir para mostrar, não, eu escolhi, eu botei ele aí, vocês tratem de ouvi-lo. Nasce inveja. Então é isso, as pessoas que contendem, elas fazem isso por inveja. Aí você pergunta, quer a responsabilidade? Não quer responsabilidade. Responsabilidade nenhuma. Né? Provocação. Provocar. Literalmente, colocar um contra o outro. Divisão. Quem você concordou com essa mudança para cá? Ah, eu acho que nada a ver. Fala a pessoa que não vinha na sexta também. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o que a gente fala, a gente vai ter que dar conta. Todos nós vamos ter que dar conta de tudo. Difamações. Quantas vezes os líderes cristãos foram difamados? E o próprio Senhor Jesus disse que aconteceria isso com os cristãos também. Difamação. Difamações. Suspeitas malignas. Isso tudo porque por aqueles que têm mania por questões e contendas. Então, quando você tem esse tipo de mania, o que vai acontecer é como Paulo falando, né, sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Então, você começa com essa mania de questões e contendas, começa a falar de coisas que você não sabe em absoluto. Tudo que você vai conseguir colher é isso aqui. Inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim. Altercações, né? Confusões sem fim. Não tem fim. 1 Timóteo 6,5. Por homens. E olha que coisa interessante. Quem segue esses homens é igual a eles. Podem dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Pode? Não.
Ah, não, mas fulano me enganou. Enganou não. Fulano falou algo que você já concordava, por isso você seguiu. Né? Você pode se arrepender? Pode. Todo mundo pode se arrepender. Né? Enquanto estamos vivos, temos oportunidade de arrependimento. Mas o que a gente não deve fazer é jamais colocar, né, a culpa do nosso pecado nos outros. Isso é uma covardia. Né? Não, assuma. Ou você que errou. Ah, mas fulano que... Sim, fulano disse para você fazer isso. Mas ele te obrigou? Você quis fazer. Então, cuidado para que você não entre nesse redemoinho, nessa espiral da morte, né? Só puxa para baixo. Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida. Então, o que é pervertido? E a pessoa que tem a mente pervertida, a vida vai ser o quê? Pervertida também. Né? Então, a mente é pervertida. Por que a mente é pervertida? Porque eles são privados da verdade. Eu acho interessante, vamos deixar marcado aqui e vamos já começar a passear pela Bíblia. Aleluia! Amém. É muito silencioso hoje, não tem um carro de som. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11. Por aquele tempo, Mateus 11, 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu. Então, você já aprendeu que Deus é o Senhor do céu? Então a gente não se queixa das coisas da terra. Ah, mas homens injustos estão fazendo coisas injustas com pessoas injustas. Eu e você somos justos? Eu e você somos bonzinhos? Não. A gente é vilão que foi alcançado pela graça de Deus e lutamos contra a nossa vilania o dia inteiro. Mas não tem nenhum bonzinho aqui. Achei interessante quando fizeram uma pergunta para o pastor. Pastor, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Eu só vi isso acontecer uma vez e foi porque a pessoa quis. Que é o caso de Jesus. E a única pessoa boa que pisou nessa terra foi ele. Né? Então, cuidado quando você fazer algum tipo de questionamento, porque talvez a resposta não seja a que você imagina. Senhor do céu e da terra, porque ocultastes, preste atenção, ocultastes. O Senhor escolheu se ocultar alguns. Tem gente, irmão, que vai ouvir 100 sermões e não vai enxergar 1 centímetro adiante dele. E não é intelectualidade aqui no caso. Você vai enxergar, por exemplo, com certeza vocês já ouviram falar de um homem chamado Jean-Paul Sartre. É um dos filósofos mais respeitados da história. Mas uma pessoa completamente cega em relação aos princípios cristãos. Ateu convicto, pai de uma doutrina chamada existencialismo, que é por assim dizer, né, o berço de todas as doutrinas anticristãs da atualidade. Mas uma pessoa respeitadíssima, que falou coisas assim do ponto de vista sociológico, filosófico, até extremamente condizentes. Então não é uma questão de intelectualidade, é uma questão de espiritualidade. Deus escolhe se revelar para alguns e se ocultar para outros. E como ele faz isso? Versículo 25, porque ocultastes estas coisas. Que coisas? As revelações divinas. A maneira como ele pensa. A maneira, o que as irmãs estão estudando aqui de forma tão sábia nos primeiros sábados no mês. Os atributos de Deus. Então, quem é que vai conhecer os atributos de Deus? Quem ele quiser que conheça. Ocultastes essas coisas dos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi. Então foi do agrado de Deus agir dessa forma. A gente deveria se sentir extremamente privilegiado se a gente tem alguma visão correta acerca de Deus e da sua vontade. Porque ele não faz isso com qualquer um. Pelo contrário. Paulo teve que receber um espinho na carne, irmãos, por conta da quantidade de revelações que ele recebeu de Deus. Não está escrito em 2 Coríntios? Para que eu não me ensoberbecesse com as revelações que me foram concedidas, o Senhor me pôs um espinho na carne. Sim, ó Pai, porque assim foi
do teu agrado. Versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo. O que é tudo, irmãos? É tudo. Como é fácil. Ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão... Então, quando a pessoa diz que é testemunha de Jeová, ela não conhece Jeová. Por quê? Porque só conhece Jeová quem conhece Jesus. Ninguém pode conhecer o Pai, senão por meio do Filho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a não ser através de mim. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E agora? E aquele a quem o Filho quiser. Então, se Jesus quiser que você conheça o Pai, Jesus te revela o Pai. Amém. E ele agora faz esse convite da graça. Versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Tem alguém cansado e sobrecarregado ou só eu? Oh, Senhor Jesus. Eu acho interessante quando a pessoa diz que está cansada e sobrecarregada e vive fazendo um monte de coisa errada. Então não está cansado ainda não. É igual quando você está se afogando e você ainda tem força para se debater na água. Então você ainda não está, no ponto de ser salvo. Provavelmente o socorrista vai esperar você esgotar mais algumas forças até te socorrer. Porque se ele chega e você ainda está com todo vigor, você pode se abraçar fortemente a ele e afogar os dois. Então quando a pessoa diz, eu estou muito fraco para ir para a igreja, não, é o contrário. Você ainda tem força para resistir. Você ainda tem força para resistir. Eu estou muito fraco para fazer a vontade de Deus, tá? Não. Você ainda tem força para resistir. Quando a gente está fraco, é igual o peixe que já lutou bastante contra o anzol e a vara. Ele luta, tem uma hora que eles me levam. Porque não aguenta mais, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós. Então, quando a pessoa está cansada e sobrecarregada, tudo que ela quer é o jugo de Cristo sobre ela. Porque o jugo de Cristo sobre ela a leva. Amém. Mas entenda, o jugo de Cristo, ele vai te levar para uma direção que a sua carne não quer ir. Por isso que sua carne tem que estar bem fraquinha. Se sua carne ainda estiver forte, provavelmente o negócio não vai ser legal. Então, tomai sobre vós o meu jugo. E quando a gente toma sobre vós o jugo de Jesus, a gente aprende dele. Por quê? Porque a gente anda com ele. Imagina, o jugo era aquele instrumento onde você prendia dois animais para que eles trabalhassem juntos no campo. E então eles vão andar na mesma direção. Eles vão para os mesmos lugares. E à medida que a gente anda com Jesus, a gente vai aprendendo com ele. Quem se lembra do texto e do videozinho que é muito legal? Tem um vídeo no YouTube de 20 e poucos minutos, os discípulos no caminho de Emaús. Amém. Muito legal aquele vídeo, porque é bíblico. E quando a gente vê aquele vídeo, a gente percebe, eles estavam perdidos. Mas eles passaram um tempo caminhando com Jesus. Quando sentaram na mesa, os olhos foram abertos. Tudo aquilo que Jesus falou durante horas com ele andando foi processado quando eles sentaram ali à mesa. Então, andar com Jesus significa aprender dele. Aprender dele significa andar com ele. Por isso o jugo está aqui. Porque o jugo é esse instrumento que você anda junto. Então, olha como é importante fazer o estudo como de fato está escrito e não criarmos entendimentos alheios à vontade de Deus e que só favorecem a conveniência de alguns. Aprendei de mim, porque sou manso. Então qual é a referência de Jesus? Mansidão e humildade. Aí você está andando com Jesus e você é briguento e orgulhoso. Vai por aqui, vou nada. A vida é minha, eu faço o que eu querer. O Senhor me deu livre-arbítrio. Eu faço o que eu querer. Ninguém vai me obrigar a fazer isso. Não vou. Se não voltar para sexta, eu não piso lá. Não, Jesus é manso. Mansos, essa palavra no grego, vocês já estão extremamente conscientes disso, que a gente repete. A palavra mansidão não fala daquela pessoa quietinha, não. É o adjetivo daquele que é obediente.
Então, se você anda com Jesus, você vai se tornar cada vez mais obediente. E isso como sinal de amor. Quem é que me ama? Como é que Jesus ensinou o amor? Que amor Jesus espera de mim e de você? Um amor que é demonstrado pela nossa obediência em relação a Ele, e a sua vontade. Quem me ama, me obedece. Então ele mostra aqui: aprendei de mim que sou manso e sou humilde. A pessoa humilde, irmãos, ela é a pessoa mais fácil de se ensinar algo. Ela sabe, você diz, faça isso, ela faz. Porque ela sabe que não sabe nada. Você quer aprender a desenhar? Quero. Então pega uma folha em branco, faça isso aqui, siga essas bolinhas. Ela não vai questionar nada. Por quê? Porque ela está ali, não. Essa pessoa que está me ensinando sabe mais do que eu, então se eu ficar caladinho e prestar atenção no que ela está fazendo, eu vou conseguir crescer. Eu vou conseguir fazer determinadas coisas que eu não consigo fazer hoje. Por isso que pessoas entram e saem da igreja assim, anos sem aprender quase nada. Por quê? Porque não tem humildade suficiente para aprender. A gente não pode encher um copo que já está cheio. A maioria das pessoas chega na igreja cheia de si, cheia de conhecimentos que não prestam para nada, né? Mas a pessoa acha que presta. E é difícil ensinar para essas pessoas. Por quê? Porque de fato elas não querem aprender. Se elas quisessem aprender, elas seriam humildes. É por isso que o humilde se cala. Ele quer aprender. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Não é de aparência, não é aquela falsa humildade. Quem sou eu? Não, isso é falsa humildade. A verdadeira humildade, ela é externalizada de outra forma. E quando a gente age do jeito que Jesus nos ensina na prática, qual vai ser a consequência? Achareis descanso para a vossa alma. Que maravilha, irmãos. Olha que coisa, deixa aqui marcado. Pastor, a gente já marcou 2 textos. Deixe, pare, seja manso e humilde. Vamos para o Salmo que eu sei que você gosta, e talvez você tenha até uma camisa. Salmo 91. Se você não tem camisa do Salmo 91, é porque você não luta a batalha espiritual. Salmo 91. Eu estou muito preocupado com o ar-condicionado, sabe? Eu não vou suar mais. Não sei se eu vou conseguir 15 anos suando. Olhem por mim. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra. É esse descanso que Davi já falava 1000 anos antes. E essa palavra habita significa ele mora. Você mora no esconderijo. Olha a palavra esconderijo. Porque esconderijo é de quem quê? De quem se esconde. Olhem como há um paralelismo bem claro no texto que a gente está lendo em Mateus 11, nesse texto aqui de Salmo 91. Deus se esconde. Por quê? Porque ele não vai aparecer para todo mundo. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Por isso que uma frase muito sábia de um sábio servo de Deus do passado chamado Agostinho. Agostinho, como você faz para convencer as pessoas a se tornarem cristãs? Eu não faço isso. Porque uma pessoa que não crê em Cristo, nenhum argumento vai ser suficiente para ela crer. E uma pessoa que crê em Cristo não precisa de argumento para crer nele. Então a gente não convence. Mas isso não é o que a gente vê no dia a dia. O que a gente vê é um monte de crente querendo convencer os outros a se tornarem cristãos. Nós não fomos chamados para isso. A gente foi chamado para pregar o Evangelho. E não para tentar convencer as pessoas. E muitas vezes a gente tenta convencer as pessoas a uma realidade que a gente não vive. Aí decora determinados princípios bíblicos, decora determinados textos e começa a querer ensinar algo para alguém, mas você não vive aquilo. Não, você não foi chamado para esse tipo de postura. Não, a gente prega a Cristo. E aquele que Cristo escolher, por isso que está escrito lá em Atos dessa forma, e acrescentava dia a dia o Senhor, os que iam sendo salvos.
Nosso papel é pregar. Como foi que os apóstolos falaram quando tem a instituição dos diáconos? Nós nos consagraremos ao ministério da oração, é o nosso chamado. Não de convencimento. Então, cuidado, para você acabar não indo numa direção que não é a que Cristo tem para você. Porque habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra. Então, se você habita no esconderijo do Altíssimo, você descansa na sombra do Onipotente. Versículo 2. Essa pessoa diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte. A palavra baluarte que a gente já viu Paulo falando lá em 1 de Timóteo, baluarte da verdade, a igreja, essa estrutura que dá segurança, baluarte, meu Deus, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro é uma referência à armadilha. E da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Então, você está protegido por meio da verdade. Vamos voltar para Mateus 11, e que a gente possa voltar a 1 Timóteo. Mateus 11. Achareis descanso, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Irmão, quem não precisa de descanso nesse mundo louco que a gente vê? E o descanso que eu falo é o descanso noturno. Deitar a cabeça no travesseiro quase nunca nos renova. Principalmente se você for crente. Às vezes você pode estar até com o corpo, né, relaxado, mas a sua mente e o seu espírito fica se revolvendo dentro de você. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave. Mas por que o jugo de Jesus é suave? Porque ele vai fazer de você como ele, uma pessoa mansa e humilde. Então, se você está indo na mesma direção que ele, você não vai sentir o jugo dele te puxando. Você está indo na mesma direção que ele. Mas se você está indo em uma direção diferente, você vai sentir. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, é isso que a gente aprende aqui em Mateus. Vamos voltar agora para 1 Timóteo, capítulo 6. Amém? Amém. Enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas. Versículo 4. Palavras que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim. Versículo 5. Por homens cuja mente é pervertida, privados, percebeu? Privados da verdade, o Senhor escolheu não se revelar para eles. Então eles estão ouvindo talvez a mesma pregação que você, mas eles estão alheios à verdade que Deus tem ensinado. Desenvolvendo uma repulsa à verdade e não um amor por ela. Tudo bom com você? Então aqui ele diz mais, ainda no versículo 5. Supondo, essas pessoas têm essa suposição. O crente é chamado a supor alguma coisa? Não, o crente foi chamado a saber. Por quê? Porque a gente acredita no que está escrito. Se está escrito é verdade. Então eu sei disso. Por quê? Porque está escrito. O Senhor me revelou, eu sei. Não você se acha. Não acho não, fui achado. Não me acho não. Eu fui achado, eu fui o contrário. Estava perdido. Supondo que a piedade é fonte de lucro. Então muitas pessoas chegam a esse ponto. Elas acham que a piedade, ou seja, que você tem uma vida religiosa. Por isso que a gente tem pregado tanto contra a hipocrisia nos últimos dias. Né? Hoje, quando eu passou por mim uma pessoa que eu acho que se diz pastor, de terno e gravata. Paz! Então, talvez, né, na mente dessas pessoas a gente tem uma espiritualidade quase nula, né? Supondo que a piedade é fonte. E é interessante porque é isso mesmo. Essas pessoas que se acham religiosas, elas vão te dizer em quem votar. Elas vão te dizer em que loja comprar. Compre na padaria de fulano de tal, o pão dele é abençoado. Por quê?
porque todo dia ele recebe pão de graça na casa, né? Cada irmão que compra lá vai um pão para ele, né? Então, cuidado, porque você está achando que... Não, é isso que acontece mesmo. É exatamente assim que acontece. Já está acontecendo isso há muito tempo, né? Se você não se ateve a isso, eu me preocupo. Supondo que a piedade é fonte... Então as pessoas querem usar, né, a sua religiosidade externa como algo que vai trazer lucro para elas. Né? Ó, tá vendo que eu sou um cristão espiritual? Se eu fosse você, me dava um dinheiro. Viu? Porque aí eu posso orar por você e você vai ser abençoado. Versículo 6. Aí Paulo vai dizer, de fato, grande fonte de lucro é a piedade. Aí ele vai dizer, então é aquilo que ele já tinha explicado. Ele diz, olha igreja, vocês têm que se preocupar com o sustento do pastor, amém? Mas o pastor nunca pode cobrar de ninguém. Se isso não vem voluntariamente dos irmãos, o pastor tem que suportar isso. E ele não vai suportar sozinho, porque ele é servo de quem? De Cristo, ele não é servo das pessoas. Então, se as pessoas não estiverem, né, preocupadas com a manutenção dele, eu posso garantir que aquele que chamou ele está. E não vai lhe faltar nada. Né? E tudo que faltar, o Senhor vai fazer abundar ainda mais em graça. Por isso é que ele está dizendo a piedade com contentamento. Então, viva uma vida correta aos olhos de Deus e seja contente com o que Deus tem dado a você. Né? Se Ele tem te dado pessoas que têm se preocupado com você e cuidado de você, glória a Deus. Se não tem acontecido isso, glória a Deus também. Porque o amor perfeito por nós só vem de uma pessoa. Como é o nome dela? Jesus Cristo. Então, independente, a gente tem que se tratar muito bem, até para que de fato o caráter de Cristo seja percebido no nosso meio. Mas o amor que temos um pelo outro nunca vai ser perfeito. O amor que temos um pelo outro nunca deve ser coluna nas nossas vidas. Pelo contrário, né? Nós estamos constrangidos pelo amor que Cristo tem por nós. Então é isso que Paulo está ensinando para esse jovem pastor e para ensinar também a toda a igreja. A piedade, viver uma vida correta, é fonte de lucro. Por quê? Porque Deus abençoa. Só o fato de você ser piedoso já é uma bênção. Mas a piedade deve ser acompanhada com contentamento. Olha, eu quero que você deixe marcado aqui. Olha como Paulo vai falar sobre esse tema também na segunda carta. Na segunda carta, Paulo vai dizer do perigo que é os últimos tempos, né? E a realidade de falsos irmãos. E ele vai dizer aqui no capítulo 3 de 2 de Timóteo. Olha, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A tradução mais próxima do grego não é nem tempos difíceis, é tempos terríveis. Essa palavra traduzida na minha Bíblia aqui, difíceis, eu não sei como é que está a sua tradução, é como uma grande tempestade no alto mar. Essa palavra descreve uma grande tempestade no alto mar. Então, tempos tenebrosos, tempestuosos, não simplesmente difíceis. Né? Pois os homens serão egoístas. Aí Paulo vai dizer um monte de coisa. E ele chega no final e ele vai dizer a pior coisa que uma pessoa pode fazer e ser. Versículo 5. Tendo forma de piedade. Essa é a pessoa mais perigosa. Ela é mais perigosa que o blasfemador, que o arrogante, que o desobediente. Porque essa tem forma de piedade. É como Jesus diz, o pior tipo de lobo não é o lobo que você vê como lobo, é aquele que se disfarça de ovelha. Ele chega bem pertinho de você. Cautelai-vos. E aqui Paulo vai dizer no versículo 5, no final dessa lista. Tendo forma de piedade. Forma de piedade. O que significa forma, irmãos? É como você vê um copo. Então, se o copo tiver uma forma cilíndrica, você joga água, o que é que tem lá? Uma forma cilíndrica. Se o copo tiver uma forma, né, de um retângulo, a água vai ficar o quê? Retangular. Quando você vai fazer pedra de gelo, dependendo do cubo, da forma do gelo, né, ele vai ficar de um jeito. Então, forma é isso. Uma aparência externa. Eles têm uma forma de que são piedosos. Olha como é perigoso.
negando-lhe, entretanto, o poder. Qual é o poder da piedade? Transformar a vida de uma pessoa. De forma mais clara, assim, uma das formas mais claras da gente ver o poder da piedade é nas palavras do próprio Paulo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é piedade. Isso é o poder da piedade. Mudando a vida de uma pessoa, né? De forma que ela não é mais quem era. Agora é uma nova criatura. Voltando agora para 1 Timóteo 6. Paulo vai dizer, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Então você tem que estar contente. Isso significa que você não pode querer nenhum tipo, né, de mudança na sua vida? Em absoluto. Então vamos imaginar que você quer trocar, né, a ducha do banheiro. Pastor, é pecado querer trocar a ducha do banheiro? Eu não sei, você quer botar uma de ouro? Você quer fazer uma mudança na cozinha? Isso não é pecado, irmãos. Né? O pecado, ele reside no fato de você se tornar escravo dessa vontade. Se você faz dessa vontade, né, uma oração, dificilmente isso vai ser pecado. Olha, senhor, está querendo mudar o banheiro. Está de uma cor que é pintar de rosa. Tão bonito para ele rosa. Uma aparência de limpo, assim, bonitinho. Né? Então, você vai conversar com Deus. E Ele vai te dizer, né, o que Ele tem que te dizer. Porque a gente tem um Deus vivo. Paulo já falou isso nessa carta. A igreja do Deus vivo. Então, religiosidade é isso. Não ore para fazer uma reforma do banheiro, seu carnal. Não, a gente apresenta tudo a Deus. A gente não é escravo disso. A gente apresenta ao Senhor. E se Ele disser não, a gente vai ficar tão feliz quanto se Ele disser sim. Porque se Ele disser não, a gente sabe que Ele disse para o nosso bem. É isso que é ser cristão. É esse diálogo com aquele que é sábio. Coisa que nós não somos. A gente não tem um pré-julgamento a respeito de nada, né, que não seja contrário abertamente à Bíblia. Mas a gente apresenta ao Senhor os nossos anseios, as nossas vontades. E Ele então nos guia. Isso é espiritualidade. Né? Veja como é diferente. Por isso é tão perigoso você ser religioso. Você acaba sufocando algo que não precisava. E aí na hora de você ter força para resistir contra o que você tem que resistir, você não vai ter mais. Continuando. Versículo 7. É algo que a gente aprende desde o livro de Jó. Amém? Como foi que Jó agradou a Deus? A resposta de Jó, ele perde aquelas coisas todas, família, bens, e ele diz, não vou amaldiçoar a Deus de jeito nenhum, foi Ele que me deu. Se Ele me deu, Ele podia tomar a hora que quisesse, foi Ele que me deu. Nunca foi meu aquilo. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Paulo segue na mesma linha. Versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo. Irmãos, eu presenciei 4 nascimentos. Meus 3 filhos e minha sobrinha. Assisti o nascimento, então eu posso dizer, desses 4, que eles nasceram sem nada. Nem R$1. Nem 50 centavos. Nem uma xuxinha no cabelo. Nada. Nasceram sem nada. Né? Então, por que a gente acha que é dono de tudo? A gente nasce o quê? Sem nada. E mais. E nem coisa alguma podemos levar. Então quando a gente morre, a gente pode levar alguma coisa com a gente? Não. Quem vai arrumar a gente são outras pessoas. Né? Você pode às vezes deixar escrito algo, né? Eu quero que seja enterrado com o meu escudo do Bahia. Eu quero ser enterrado com a minha foto de... Não, você pode dizer o que você quer, mas assim, você já está morto. Você não pode levar nada. Inclusive, Deus fala de uma loucura de um homem que seguiu nessa direção errada. Ele colheu, ele já era rico, colheu uma grande colheita, em vez de ele pensar em dividir e fazer algo de bom, ele disse que nada, eu vou ficar mais miliardário ainda, só que eu não tenho onde guardar isso tudo, deixa eu construir celeiros maiores ainda, e depois que eu acabar com isso, aí eu vou viver regaladamente, a mesma expressão que é usada em Lucas 16. No dia que ele termina o seu intento, o Senhor fala, louco,
Mesma palavra que pode ser traduzida como insensato. Hoje eu virei buscar a tua alma. E tudo que você preparou, para quem será? O que Jesus está dizendo ali é: você não vai levar nada. Todo esse esforço não vai redundar em nada para você. Se você tivesse feito disso, né, uma oportunidade de fazer o bem para as pessoas, se você tivesse usado dessa forma, talvez você não tivesse ouvido isso. Né? Então, por isso que ele vai falar sobre isso daqui a pouco, Paulo, a Timóteo. Nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Você sabia disso? Então, por que você tem tanta coisa no armário? Né? Versículo 8. Tendo sustento e com que se vestir. Esse sustento aqui é interessante, né? Porque a pessoa entende assim: tendo sustento, pastor, eu para viver bem é com 10 mil. Eu para viver bem, pastor, assim com 50 mil eu vivo bem. Uma pessoa muito humilde que eu conheci uma vez na igreja disse: não, eu não quero muita coisa. Eu quero uma cobertura. Um carro 4x4, um carrinho conversível para o final de semana, uma lanchinha, e a gente está na Baía de Todos os Santos, né? Eu quero uma vida humilde. Eu falei, que humildade, né? Quer nada, eu só não quero nada, né? Bobagem. Às vezes a gente entende sustento, né, de uma forma meio equivocada, né? Sustento, ele está dizendo a comida diária, né? Então, né, sei lá, 2 pães, 3 pães, tem gente que 5, cada refeição, né? Não sei, né? Deus sabe o quanto você aguenta comer. Então, sustento fala desse alimento diário, não está falando de nada para amanhã, não, é o sustento diário, a comida que você aguenta comer hoje. Tendo sustento e com o que nos vestir, e vestir aqui não é na moda, viu? Não é o sapato combinando com a cor do olho. Não, nada disso. Viu? Tendo com que vestir. Teve como cobrir. Paulo, inclusive, vai dizer que passou frio na segunda carta. Era o que vestir. Estejamos contentes. Então, comeu, está vestido, esteja contente. Isso significa que a gente não pode pedir algo a Deus? Não. A gente pode. A gente pode pedir tudo que a gente quiser que não for antibíblico a Deus. Mais uma vez, o que a gente não pode é cultivar no nosso coração o descontentamento. Né? Então, o problema não é a criança pedir um presente para o pai. O problema é o pai dizer: eu não vou te dar, e a gente... então eu não sou mais seu amigo. Eu não vou mais para a igreja também. Diga para a Marcinha que eu não vou mais para o estudo de crianças. Porque eu não ganhei a minha calórica. Né? Não, não é assim que funciona. A gente aprendeu a viver contente em todo e qualquer... E isso é em tudo, viu, irmão? Por exemplo, quem lembra de Davi, como foi o filho dele com Batseba, o primeiro que morreu? Ele não nasceu morto. Ele nasceu, né, com enfermidade e ficou entre a vida e a morte há algum tempo, a gente não sabe quanto tempo. E naquele tempo Davi jejuou, não se lavava, só orando. E quando o menino morreu, que todo mundo pensou que Davi ia despirocar. Porque se ele está assim com o menino vivo, imagina quando ele recebeu a notícia que o menino morreu. Mas quando disseram a notícia que o menino morreu, tomou banho, sentou, começou a comer, parecendo alguns irmãos, né? Mas Davi, você não está desesperado? Não, não estou não. Foi a vontade de Deus. Enquanto ele estava vivo, eu estava pedindo a Deus pela vida dele. Mas se o Senhor não quis, eu vou me revoltar contra Deus? Então essa que é a questão. O problema não é você pedir determinadas coisas a Deus. O problema é você ficar insatisfeito quando essas coisas não acontecem como você quer. Por quê? Porque tem quem está insatisfeito com um, ficará insatisfeito comigo. Então, insatisfação é um estado de espírito. Glória a Deus. Não é? Não, quando eu tiver um emprego X, eu vou estar mais contente. Não vai. Solteiro, quando eu tiver casado, eu vou estar mais contente. Não vai. Casado, quando eu tiver, né, viúvo ou viúva, eu vou estar mais contente. Não vai. Né? Não vai. Então, calma. Aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é o estado de espírito que a gente tem que cultivar. Né? Porque o nosso contentamento deve vir de quem?
de Deus, do Senhor. Aqui o contexto, irmãos, que Paulo começou falando com a gente aqui no capítulo 6. Você tem um patrão que não é lá essa Brastemp, né? Mas sirva, né? De forma correta. Por quê? Porque você está servindo a Deus. Você é garoto propaganda de Jesus. Isso significa ser testemunha. Né? Vocês serão minhas testemunhas, aqui e até os confins do mundo. Voltando aqui para o nosso texto, de onde nunca saímos. Nem coisa alguma podemos levar dele. Versículo 8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Nós que já estudamos em Filipenses sabemos, aprender a viver contente em toda e qualquer situação é o nosso grande desafio diário. Versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos, percebeu? Não é os que ficam ricos, é o só desejar. Por isso que é um absurdo quando você vê um pastor com doutorado em teologia, principalmente que o doutorado dele é em teologia do Novo Testamento, dizer, se você quiser ficar rico, crente, trabalhe e estude. Não leu aqui. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Então, se você é crente e está querendo ficar rico, você já caiu em tentação. Não está dizendo que, né, se o meio for lícito, aí pode. Não está falando do meio se é lícito ou ilícito. Está dizendo que é o fato de você querer ficar rico. Porque alguém queria ficar rico. Ah, sim, pastor, eu queria ficar rico para ajudar os outros. Olha, irmão, se você quisesse ajudar os outros, você nunca ficaria rico. Porque quanto mais você ganha, mais você dá. Então você nunca vai conseguir acumular para ficar rico. Então, arranje outra mentira. Se você quiser argumentar nessa direção. Porque essa já mostrou o rabo. Ora, os que querem ficar ricos caem. Então não está dizendo que você precisa ficar rico. É por isso que a gente vê essas igrejas da prosperidade, que os pastores são milionários, bilionários, e a maioria dos fiéis é o quê? Assalariado. Aí você fica, meu Deus, tá ali dando o salário todo. Tá não. Ele está fazendo aquilo ali porque ele deseja a mesma coisa que o pastor da igreja. Ele quer ficar rico. E o pastor está dizendo, se você me der bastante dinheiro, Deus vai te dar mais ainda. E ele está lá acreditando nisso. É isso que está no coração dele, o desejo de ficar rico. E a forma apresentada foi aquela, ele está seguindo. Então, eles não são vítimas, irmãos. Eles são corresponsáveis desse cenário. Onde a teologia da prosperidade se torna a maioria do cenário evangélico. De cada 10 igrejas, talvez 7 ou 8 sejam, né, adeptas dessa teologia. Algumas de forma mais aberta, outras de formas mais passadas. Mas a grande maioria das igrejas evangélicas já, né, se ajoelhou à teologia da prosperidade há muito tempo. Né? Versículo 8. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. O laço, segundo algumas traduções. Na minha Bíblia tem cilada. Então você escolheu cair no buraco. Você escolheu isso. Foi-lhe alertado, não vá por esse caminho. E você disse, eu vou. E não vai acontecer nada de ruim comigo. É como, por exemplo, as pessoas dizem, não, eu tenho estrutura para ter dinheiro. Se eu ganhasse uma grande soma de dinheiro assim, eu jamais me afastaria de Jesus. Você jamais se afastaria porque você já está afastado. Então, jamais você se afastaria porque você nunca esteve perto. Se você estivesse perto, você não estava preocupado com riquezas do mundo, e sim com as dádivas do alto. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. E aí Paulo diz, e em muitas concupiscências insensatas. Olha como é tranquilo, irmãos. Imagine que você tem duas roupas. Você usa uma hoje, e amanhã você lava essa que usou hoje e vai usar a outra. E aí você faz isso. Você vai ter a preocupação de escolher alguma roupa. Mas que idade, meu irmão? Imagine que você só tem na casa feijão. O que você vai comer hoje? E amanhã? E depois? Olha, não precisa se preocupar. Agora você imagina que você fez o mercado e tem lá feijão, arroz, né, macarrão, tem aquele negócio que diz que faz mal à saúde, miojo.
né? Tem um monte de coisa. Aí a pessoa abre, né? Sei o que eu vou comer hoje. Ai, que loucura. Tem gente que fica horas. Olha, uma das piores coisas que aconteceram na atualidade foi essa questão de streaming. Você fica, às vezes, 5 horas para escolher um filme. Ah, que coisa do cão. Antigamente era sessão da tarde. Você escolhia não, quem escolhia era a TV. Você tinha uma escolha, ou assiste ou não. E os filmes melhor a tela quente, pegando fogo, né? Então você não tinha nenhuma ingerência. Agora você fica lá passando um monte de filme e você. Aí 3 horas. Não viu nada. Só escolhendo. Então tem gente que acha que isso é bom, só for pra você. E coisa não, é isso aqui. Por isso que minhas filhas dizem, papai, você come ração. Não, minha filha, é comida. E ainda não me preocupa. Porque eu não tenho... Vai comer o quê? O que tem? É o quê? Então pronto. É isso que Paulo está dizendo. Concupiscências insensatas surgem quando você tem mais do que deveria. Quando você tem mais do que você tem estrutura para ter. Ou seja, todos nós temos mais do que temos estrutura para ter, por isso que a gente tem tanta concupiscência insensata. Por exemplo, uma pessoa que tem cabelo, é uma loucura. Qual corte de cabelo eu faço? No meu caso, eu não tenho essa preocupação. Eu chego no barbeiro e é o quê? Aqui do lado. E bem baixinho, que é para poder, né, demorar para crescer. E aqui em cima, eu digo, você é louco? Não precisa cortar aqui em cima, não cresce mais. Né? Então, quando você tem algo a mais, invariavelmente você não vai saber fazer nada de bom com isso. E para você saber fazer algo de bom com isso, vai ser um trabalho danado. Você lutar contra a carne o tempo todo. Porque a quem mais é dado, usou mal, vai ter que dar conta. Cuidado. É isso que Paulo está dizendo. Quando a gente busca isso, a gente está buscando o nosso próprio mal. A gente vai começar a ser escravo daquilo que a gente achou que seria bom para a gente, como o rei Midas. Apareceu uma pessoa diante dele e disse, eu quero ser muito rico, eu quero ser poderoso. Eu já sei, vou fazer um só pedido. Tudo que eu tocar vai virar ouro. Estava tudo bonito, ele tocando nas coisas, virando ouro, até que ele deu fome. Aí ele pegou uma maçã, quando foi comer, que a maçã tocou na boca, no dente, virou ouro, não conseguiu comer. E o mais triste foi quando a filha dele se aproximou e tentando afastar, tocou na filha, ela virou uma estátua de ouro. Virou uma maldição, aquilo que ele achou que seria a melhor coisa da vida dele. Você acha isso muito, mundano? E você acha que aconteceu o quê com Salomão? Que começou tão bem. Que terminou a vida tão feia. E escreveu um dos livros mais depressivos da Bíblia, o homem mais rico da Bíblia. Toda a riqueza dele, tudo que trouxe para ele foi o quê? Tristeza. Então, cuidado. Porque se Salomão, naquela sabedoria, tomou rasteira da riqueza, imagine eu e você. Mas as pessoas, na maioria das vezes, não aprendem o que não querem aprender. Né? Então, aquele que quer ter mais, aquele que está sonhando em ter um monte de coisa e ser extremamente bem sucedido do ponto de vista do homem, não adianta ensinar o que eu estou ensinando aqui 1000 vezes, a pessoa não vai acatar, ela pode até fazer de forma educada uma síndromezinha de lagartixa, mas intimamente está dizendo não, né? Mas é o que a gente tem que ensinar, e é o que a gente vai ensinar. Versículo 9. Em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, perniciosas, sempre a ideia de é algo louco, é algo irracional aos olhos de Deus e algo que vai causar dano, vai causar destruição. Versículo 9 ainda, as quais afogam os homens, viu? Afogam. E a ideia de afogar aqui não é nem você afogar, num lago. É meio que você afogar maré movediça. Esse é o cenário aqui que Paulo descreve. Quanto mais você tentar sair, mais a areia movediça te puxa para baixo. E quem escolheu entrar lá? Você. Você que escolheu. E é exatamente o que a gente lê em Jeremias, Lamentações. Você está se questionando de quê? Não era isso que você queria?
os quais afogam os homens na ruína e perdição. Um exemplo de um crente que fez a escolha dessa forma e teve uma vida extremamente dolorosa. Crente, viu? Uma escolha errada, uma vida inteira de sofrimento. É o que a Bíblia ensina. Então, cuidado com as suas escolhas, você vai ter que dar conta delas. Versículo 10. Porque o amor ao dinheiro, ou o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males. É a raiz. Raiz fica embaixo da terra. A gente não vê, mas está lá. A gente vê a árvore, a gente vê os frutos da árvore, mas a gente vê a raiz da árvore? Não, está embaixo da terra. Por isso a colocação de Paulo. O amor do dinheiro é a raiz. Então quando uma pessoa tem inveja, na verdade é o quê? Amor ao dinheiro. Quando a pessoa procura contenda, é amor ao dinheiro. Então todo tipo de coisa ruim que você enxergar no mundo é amor ao dinheiro. Porque o dinheiro é uma forma de poder. Veja que o próprio Jesus ensinou nesses termos. Vamos rapidamente para o Evangelho de Mateus. Eu já estou concluindo, irmãos. Eu sei que a maioria de vocês queria que a gente levasse o culto de quarta até sexta, 3 dias de culto, mas ainda vai chegar esse momento. Amém? Evangelho de Mateus. O Senhor vai dizer, no versículo de número, capítulo 6, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra. E por que você fica feliz toda vez que seu saldo bancário aumenta? Não está falando nada de saldo bancário, está falando de quê, cara? Não acumulei para vós outros tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Como é que está o seu saldo celestial, irmão? Pastor, nem tenho conta lá ainda. Então o negócio está preocupado, está preocupante do seu lado. Ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. Você entende o que Jesus quer ensinar aqui? Onde você gasta mais o seu tempo? Quais foram os pensamentos que mais passaram pela sua cabeça, pela sua cabeça ou pela minha cabeça hoje? Esse é o nosso tesouro. É o que mais nos ocupa, é o que mais nos preocupa. Aonde está o nosso tesouro? É ali que está o nosso coração. O que você entende que é mais valoroso para você no mundo? Esse é o seu tesouro. E aí Jesus vai dizer no versículo 24, capítulo 6 de Mateus: ninguém pode servir a 2 senhores. Agora veja, a interpretação de muitas pessoas do capítulo 6, parte final, diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Como é que 90% dos evangélicos entendem esse versículo? De manhã acordei, fiz a oração da manhã, agora eu corre. Agora nem sou crente. Agora o que eu tiver que fazer para ganhar o dinheiro, eu vou ganhar, eu vou fazer. Por quê? Porque eu já pedi a bênção de Deus. Eu posso até matar, se eu quiser. Eu posso até passar os outros para trás. Eu já orei? Os evangélicos fazem isso. A maioria deles. O que Jesus está dizendo é o contrário. Buscar, pois, em primeiro lugar. A ideia desse primeiro lugar, essa expressão no grego, é duas coisas rivais, e aí você tem que dizer qual é a sua prioridade, porque você não pode ter as duas. O que você vai buscar no seu dia? Você só tem um dia para viver. Pastor, não, a gente tem um monte de dia para viver. Não, a gente só vive hoje. Você não tem 2 dias para viver, você só tem um. O passado não pertence mais a você, o futuro, né, é uma incógnita. Você tem um hoje para viver. 24 horas. E agora?
Você vai buscar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, ou vai buscar as demais coisas que os gentios procuram? Ele não está dizendo buscar, fazer uma oraçãozinha e depois corre. Não. Está dizendo o que é prioridade na sua vida. Esse é o que está sendo ensinado lá. Para ficar claro. Qualquer dúvida, vocês que conhecem o grego, é só pegar alguns comentários do grego, você vai perceber que a expressão é isso que significa, né? Algo rival. Isso em primeiro lugar. Duas coisas, o que é que você vai escolher? Aqui, o princípio é o mesmo, no versículo 24, do final do capítulo. Ninguém pode servir. Tem um sermão excelente de Spurgeon sobre isso. Spurgeon vai dizer, de forma muito sábia e bíblica, que isso não significa que a gente não tente. A gente passa o tempo todo tentando servir a dois senhores. E isso você crente, lutando. E o Senhor dizendo, pare com isso, isso só vai trazer sobrecarga para você. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque, olha o que ele diz que vai acontecer invariavelmente. Ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Veja se não é isso exatamente. Então, quando você começa a buscar as coisas de Deus, se você não estiver vivendo de forma espiritual, você começa a se achar passado para trás. Você que está buscando as coisas do alto, se você não tomar cuidado de buscar sempre, né, estar cheio do Espírito Santo, como está escrito em Efésios, não vos embriagueis com vinho, mas enchei do Espírito. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você olha e diz, passaram-se 5 anos que eu sou crente, eu estou dando prioridade às coisas de Deus, ó, porque eu ganhei, nada, só perdi. E ó, uma pessoa do meu lado que não deu prioridade a Deus. Quantos acréscimos teve? Então é isso que ele está dizendo, você vai se aborrecer. E você vai acabar achando que quem tem a boa vida é o ímpio. Isso aconteceu com uma pessoa super sábia, mas que teve um momento de estultícia, e foi Asaf. Eu estava tão louco que eu achei que Deus era bom para com o ímpio. É isso que ele fala no Salmo 73. E é nessas palavras que Jesus está nos ensinando aqui. Ou você vai se aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará. Se devotar significa o quê? Se entregar em adoração. Por isso é exatamente esse o pedido de Satanás a Jesus, é a requisição dele. Ele diz, eu vou te dar tudo que você quiser, Jesus, não precisa passar por cruz nenhuma. É só você se ajoelhar diante de mim. Isso é se devotar a alguém. E desprezar o outro. E veja, isso é feito, irmãos, muito mais de maneira interna do que de maneira externa. Porque a gente é o perigo da religiosidade. Você demonstra muitas vezes que você está buscando as coisas de Deus como quando intimamente você está altamente decepcionado com Deus. Ah, que vida é essa que eu tenho? Minha vida é horrível, minha vida é assim, minha vida é desse jeito. Podia ser assim, que pastor deplorável, que igreja absurda, vou procurar outra igreja bíblica, né? Então, a pessoa está altamente insatisfeita. Versículo 24 ainda, perdão. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Percebeu? Não dá. E aqui riquezas como um Deus rival. É por isso que Paulo fala no capítulo 6 de Timóteo, voltando agora para a gente concluir. Paulo fala aqui no capítulo 6, versículo 10 de Timóteo, 1 Timóteo 6,10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus já havia ensinado isso. Paulo está só reforçando esse ensino. Não se iluda. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e buscar riquezas. Por que uma pessoa busca riquezas? Porque não quer depender de ninguém, nem de Deus. É o que a gente fala, por exemplo, né? Alguns criticam aqueles que vivem, né, pela fé, sendo ajudados por meio de uma congregação local. Você teria coragem de viver essa vida? E é o que eu estou perguntando, coragem de viver essa vida? Você tem coragem de não saber
o que vai ser no mês que vem? Você tem coragem para não saber se semana que vem você vai ter como sustentar seus filhos? E é cada dia. E aí? Mas criticar a gente critica. Né? Porque não tem coragem para isso. Se não tiver um mínimo de segurança material, a pessoa se desespera. Por isso a gente deveria calar mais antes de abrir a boca para falar bobagem. Meu Deus, quantas pessoas vão ser responsáveis naquele dia por falarem bobagem contra pessoas que deveriam estar elogiando e não falando mal. E por que a gente fala mal? Porque a gente não tem coragem de fazer o que a pessoa fez. Então o que a gente faz? A gente critica. É o que os fariseus sentiam com Jesus. A gente não tem coragem de viver a vida que ele vive. Então o que a gente faz? A gente critica ou mata ele. Perceba que a fúria de determinadas pessoas pelos verdadeiros crentes é clara. Eles são odiados. Muito mais pelos falsos crentes do que pelos incrédulos abertos. Sempre foi assim. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, veja, que coisa boa, que não são todos, né? Alguns nessa cobiça se desviaram. Eu, como pastor, 15 anos, vi isso tantas vezes acontecer. Tantas vezes. A pessoa passou um tempo vivendo aparentemente contente com aquilo que Deus tinha. E daqui a pouco, de uma hora para outra, não foi mais o suficiente. E é como uma sanguessuga. Dá. Né? Nunca vai estar suficiente. Porque aí, se você não está satisfeito com a vida que você tem hoje, você não vai estar satisfeito se você tiver uma vida 1000 vezes, né, mais rica do que você tem hoje. Isso é tão claro, irmão. Você liga uma televisão, você abre um computador, né, você entra no noticiário, seja ele, né, digital ou por meio de vídeo, você vê lá um dos homens mais ricos do mundo, se não for o homem mais rico do mundo, aquele, né, louco do Elon Musk. Você acha que ele está satisfeito? Por que ele não está satisfeito? Ele deveria estar. O que ele quer? Ele quer mais. Mas ele já é o mais rico do mundo. Ele quer ser o mais rico do universo? Não sei o que ele quer. Eu sei que ele quer mais. E sabe por que eu sei que ele quer mais? Porque ele diz que quer mais. Veja que os ímpios nem escondem esse desejo. E tem crente que olha para essas pessoas como referência. Então a gente tem que buscar, sabe? Buscar o quê? Alguns nessa cobiça. E veja, Elon Musk é o extremo, mas pode ser outras coisas. Né? A insatisfação. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram. Veja, perderam uma referência. Se perderam. Perderam o caminho. E a si mesmos. Isso é o que a gente chama, irmãos, de autossabotagem. Você não precisa de ninguém para fazer mal a você. Por quê? Porque você faz mal a você sozinho, por meio das suas más escolhas. A si mesmo se atormentaram com muitas dores. Muitas dores. Eu já vou concluir, né, o horário já deu, esse é o horário que a gente tem proposto de final o culto. Mas eu queria convidar vocês comigo a abrir em Gênesis. Gênesis, capítulo 13. Não sei como é que está escrito no seu, mas aqui diz: Abraão e Ló se separam. Talvez, né, você não tenha feito até hoje, porque eu digo até hoje, porque eu tenho fé. Você deixa eu ter fé? Um estudo tão, né, atencioso de Gênesis como você vai fazer a partir de hoje. Vou até beber água.
Você vai fazer um estudo de Gênesis e vai mudar a sua vida. Amém? Amém. A euforia de vocês me renova. Aqui no capítulo 13 de Gênesis, Abraão e Ló. Você sabe que Abraão não tem filho, amém? Abraão e Ló. E Ló não tem pai. Eles são como pai e filho. Ló é o que é o que Abraão conhece mais perto de ter um filho. E Ló, em Abraão, é o que mais perto ele tem de pai. E o amor ao dinheiro vai separar eles dois. Você entende isso? Quantas famílias são destruídas por conta disso, todos os dias? Amizades são desfeitas. Ódios nascem. Saiu, pois, Abrão do Egito para Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. E era Abrão, muito rico, possuía gado, prata e ouro, percebeu? Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera na sua tenda, entre Betel e Ai. Ai é uma cidade, não é interjeição de dor, não. Até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Irmão, eles têm que se queixar aqui. Não. Nada. Está tudo bem aqui. E para as coisas piorarem, precisa ter alguma coisa ruim? Não, a gente cria. Sabe? A gente é tão ruim que se não tiver problema, a gente cria. E normalmente os problemas que a gente cria são piores que os problemas que se apresentam diante de nós. Versículo 6. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Percebeu? Por quê? Não podiam habitar na companhia do outro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É para perder bem? Perco. Eu vou ficar longe de Abraão, que ouve a voz de Deus, que está me dando referencial de vida eterna. Mas não fico longe nunca. Morre os gados tudo. Não saio daqui. Daqui ninguém me tira. Você quer um referencial na Bíblia? Lê o livro de Ruth. Como foi que Noemi falou? Você não tem obrigação nenhuma comigo, Ruth. Você é jovem ainda. Arranja uma pessoa do seu povo aqui, se casa, tem uma vida feliz. Vou não, com você. O seu Deus é o meu Deus. É por isso que ela está na linhagem de quem? De Jesus. Você quer uma prosperidade maior que essa? Você puxa a genealogia de Jesus e está lá. Uma moabita. Por quê? Porque ela disse, quero não. Você vai de casar, ter filho, não vou não. Olha, é você, viu? Noemi, é com você que eu vou. A outra que disse que ia. Quando ela viu, não sei, sabe? Ficou. Versículo 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Olha as más companhias. Qual é de Ló aqui? Ei, é o quê? Quem manda aqui é meu tio. Você está brigando por quê? Não, a prioridade é dele. Vocês tratem de diminuir a voz de vocês. Um homem de Deus, ele é sempre inimigo de contendas. A gente já leu isso em 1 Timóteo, não foi? Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para... Qual seria a resposta mais sábia de Ló aqui? Não desgrudo do seu calcanhar. Tem nada disso. Poxa, meu tio, você está querendo deixar? Quero saber disso não. Os pastores estão errados. Eu não quero me afastar do Senhor nem um milímetro. Mas o amor ao dinheiro faz isso. Levantou Ló os olhos
e viu. Ele não aprendeu a orar como Abraão. Ele viveu por vista. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Isso significa um monte de rio ali, água. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E ele era tão bem regada que a referência era o quê? Era o Jardim do Éden. Você vê como essa terra era bonita aos olhos humanos. Mas era uma terra amaldiçoada por Deus. Que estava em contagem regressiva para ser destruída. Só que Ló não sabia. Como eu e você não sabemos de uma série de coisas que estão diante de nós. E depois que acontece o ruim, a gente quer culpar Deus. A gente quer culpar os outros. Não, culpe a sua escolha. Você não orou. Você não pediu direcionamento de Deus, você foi por vista. Principalmente se por vista é um maço de dinheiro. Aí parece que a pessoa fica hipnotizada. Versículo 11. Então Ló escolheu para si. Então Ló fez o quê? Escolheu. Toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Separaram-se um do outro. Não separe o que Deus uniu. Ainda mais por dinheiro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, ia armando as suas tendas até ele ia se aproximando à sua própria escolha da sua destruição. De onde ele perderia a esposa e as filhas. As filhas de Ló não morreram, realmente fizeram coisa pior. É só você continuar lendo a história. Ora, os homens de Sodoma eram maus. Aí você deixa de estar com Abrão para ir morar nesse lugar. E agora ele pode culpar os pastores? Ah, mas foram os pastores que brigaram, aí eu fiquei atribulado, e aí tomei... Não pode, viu o que eu falei? Você pode ter a zoada que for, pode ter a pressão que for sobre você. Não faça escolhas sem ter a plena convicção de que essa é a vontade de Deus. E as consequências virão. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló viu isso? Não, nem se preocupou. Como é que você faz suas escolhas? Você se preocupa se a sua vizinhança vai ser de um jeito ou de outro? Você se preocupa se o seu emprego vai ser de um jeito ou de outro? Você se preocupa se a igreja que você vai congregar é de um jeito ou de outro? Como é que a pessoa sai de uma igreja bíblica para procurar outra igreja bíblica? Me diga. Me dê um fundamento bíblico para essa frase. Você vai ter que inventar. Isso eu estou dizendo que eu já li a Bíblia toda. Vai ter que inventar. Mas as pessoas dizem assim mesmo. E a gente tem algum tipo de chateação? Não, a gente tem compaixão, porque a gente sabe que é isso daqui. O melhor cenário. O melhor cenário é esse aqui. O melhor. O pior é todo mundo morrer pro inferno, como foi o caso de Acã. O melhor é aqui. Vai morrer todo mundo da família de Ló, amaldiçoado, e ele vai ser salvo com muito sofrimento naquele dia. Esse é o melhor cenário de uma escolha ruim que você fez. Uma. Como é que está escrito em 1 Pedro, irmãos? Satanás vive esperando várias oportunidades. Ele só quer uma para destruir anos da sua vida. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, viu? Olha o que Ló está perdendo aqui. Esse direcionamento, Ló não vai receber mais, ele não está mais com Abraão. Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, do oriente. Porque toda essa terra que vês eu darei. Eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Então veja, irmãos, o que custa para a gente uma escolha ruim. Uma.
Olha a responsabilidade que a gente tem que ter com a nossa vida, irmão. Sabe, é impressionante como as pessoas, independente da idade, do tempo de igreja, agem como crianças. Qual é a diferença de uma criança para um adulto? Né? Hoje em dia, talvez nenhuma, né? Mas assim, o que seria a diferença entre a criança e o adulto? O adulto entende a sua responsabilidade. O adulto entende as consequências do seu erro. Então, se eu atravessar a rua e não olhar para os lados, eu posso ser atropelado e morrer. A criança não entende isso. Por isso ela sai correndo e atravessa a rua de qualquer jeito. Então, quando a gente lê 1 Timóteo 6, a gente deveria ter um temor muito maior do que a gente tem. Mas muito maior mesmo. Um temor assim que tem que fazer você se tremer de noite. Diante de qualquer escolha que você tem que fazer, principalmente naquilo que gerar algum tipo de consequência material na sua vida. Que o que está sendo dito ali é um alerta em especial na vida material. E a gente fala, né? Eu vou parar aqui por causa do horário, eu poderia me estender mais, mas se Deus permitir, vamos se reunir no domingo pela manhã, ou quem sabe um culto surpresa sexta-noite, só para o pessoal do carro do som reclamar. Então, quando a gente olha para 1 Timóteo 6, 10, quando a gente lê Gênesis 13, isso tem que gerar em nós um temor tremendo. Sabe, perguntas que a gente não faz diante de escolhas que se apresentam todos os dias para a gente. Parece que tudo que a gente precisa de um papel e caneta, aonde a gente mede, né, os lucros que virão e os recursos que serão implantados. Não, se eu vou gastar X e vai gerar um lucro em pouco tempo de 10X. Então é claro que isso vem de Deus. Eu acabei de mostrar aqui para vocês uma realidade superior a essa, e que não vem de Deus. E é o que eu digo, da hipocrisia que nos assedia e muitas vezes a gente sequer reconhece para poder resistir a ela. Muitas vezes a gente já falou aqui do que está escrito lá em Atos, se eu não me engano, mais bem-aventurada é dar. E aí? Amém? Amém. E aí? Aonde está o teu tesouro? Aí eu vou te perguntar, quanto você tem investido dos seus recursos para a expansão do reino de Deus? Você congrega na igreja bíblica. Quanto você tem contribuído para isso? E aí? Aquele dia você vai ter que falar, não é comigo não. Quanto você tem investido do seu tempo? Quanto você tem investido da sua saúde para a expansão do reino de Deus, que deveria ser a prioridade de todos nós aqui? A gente não espera morar no céu? E quem é que vai morar no céu? Aqueles que já ressuscitaram com Cristo e, portanto, buscam as coisas que são do alto. Aqueles que não querem tesouro na terra, eles buscam entesourar no céu. Mais adiante, em 1 Timóteo, se Deus permitir, domingo a gente falar sobre isso, Paulo vai dizer, olha, alerta aos ricos do presente século, que sejam ricos em boas obras. Como é que está você em boas obras? A maioria das pessoas nem pensa nisso. Né? É por isso que em Tiago a gente aprende que tem cristão que para ter uma fé de demônios ainda precisa melhorar. Que a fé de muitos na igreja é inferior à dos demônios. Porque a dos demônios fazem com que eles creiam e tremam. E a dos crentes, ele não tem nem reverência a Deus. Ele ainda combate. Eu não ajudo mesmo. O dinheiro é meu. Eu prefiro pegar uma pessoa que está sem camisa, nem dou a camisa. Ah, é mesmo? E você sabe que vai vender e vai usar droga, né? E que não tem nada de propagação do evangelho nisso. Mas o dinheiro eu faço conquista. Então faça. Faça igual a mal. Só que Ló não foi tão estúpido assim. Né? Ele não foi contra a palavra de Deus. Ele simplesmente não orou. E você viu as consequências. Mas a nossa geração é pior.
se levanta contra tudo que é de Deus e objeto de culto a Deus. Então, nós somos a noiva de Cristo. O que nós fazemos aqui é algo que só nós, como igreja, podemos fazer, que é a propagação do Evangelho. E você não somente não ajuda, como ainda desestimula aqueles que querem ajudar. Você acha que Deus vai deixar por isso mesmo? Você nunca leu 1 Coríntios? Aqueles que tentarem destruir a minha igreja, eu os destruirei. Então, isso tem que gerar em nós o temor, que é o princípio da sabedoria. Para você começar a ser sábio, você tem que ter antes no seu coração o temor a Deus. Glória a Deus. Olha, eu não vou falar isso não. Eu estou errado só em pensar, como é que eu vou falar isso? Se eu não tenho certeza absoluta disso, eu vou me calar. Até que eu tenha certeza absoluta do que eu devo dizer. Se eu não tenho certeza absoluta do que eu tenho que fazer, eu vou me calar. Até que essa certeza venha do Senhor, então eu faça. E mais ainda, que loucura é essa de você se levantar contra a palavra de Deus clara? Clara! E você dizer, não concorda. Como você não concorda? Então está fazendo o que no meio do povo de Deus? É espião? É espião? E a palavra é essa, a direção é essa, e você não quer seguir. Não entendi. Então, esse alerta, irmãos, tem que gerar no nosso coração temor. Um último aviso, bíblico que eu quero dar para mim também é o exemplo de Acã. Acã sabia que tinha errado. Deus tinha falado com Josué, Josué tinha falado com todo mundo, todas as pessoas lá. Jericó, cidade amaldiçoada, não pega nada de lá. Não pega. Acã não aguentou. Quando viu umas roupas caras, viu prata, pegou e escondeu embaixo da tenda. Aí custou vidas dos seus irmãos. Foram guerrear contra a pequena cidade de Ai, que até aparece aqui no texto que a gente leu. E eles foram derrotados. Josué fica sem entender. Senhor, mas como assim o Senhor nos deu vitória em Jericó e a gente perde essa batalha aqui? Já estava ganho. O Senhor disse para Josué o quê? Você vem até mim. Não tem pecado no meio do povo, Josué. Você é o líder deles. Josué chama todo mundo e diz, vem cá, quem foi que fez algo de errado aqui? Qual seria a atitude de Acã? Fui ele. Todo aquele que confessa e deixa, mas ele não fez isso. Então o povo orou. E aí apareceu a tribo que tinha feito coisa errada. Acã está chegando perto de mim. Ele deveria o quê? Ter confessado. Apareceu a família. Ele deveria o quê? Ter confessado. Aí quando apareceu ele, aí ele confessa. Normalmente fui eu, E aí, Não, e aí nada. E agora é juízo. E foi juízo só para ele? Toda a família. E os animais, e tudo que ele tinha. Tudo teve o mesmo fim que ele. Então, esses exemplos que são tantos na Bíblia, deveriam gerar em nós algum tipo de temor. Porque se a gente está no meio do povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, a gente deveria ter temor dessas verdades que nos são apresentadas dia a dia. Mas, pelo contrário, as pessoas criam uma resistência ainda maior. Não, eu não sou Acã, não. Eu sou Josué. Quem? Você que está roubando a Deus? Nos dízimos e nas ofertas? Você é Josué? Sou Josué. É por isso que o pior cego. Jesus fala isso em relação aos fariseus. Se vocês dissessem que vocês estavam doentes, eu curaria vocês. Paralítico veio até mim e curei. O cego veio até mim e curei. Leprosos, ingratos, foram até Cristo e ele curou. Mas quem se acha são? Nunca vai buscar cura. É como a gente falou aqui em 1 de Timóteo, aqueles insensatos que acham que sabem de tudo e vivem a contender na igreja. Nunca vão aprender nada. E por que não vão aprender? Porque não tem o temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. Temor do Senhor. É isso que Jesus fala quando ele é preso e quando batem nele, ele diz, vocês estão me prendendo por quê mesmo? E aquele soldado que deu um tapa em Jesus, você me bateu por quê mesmo? Por que eu falei de errado? Para você me bater no rosto.
Então veja, esse temor, essa falta de temor a Deus, é o que vai gerar naquele grande dia consequências desastrosas na vida de pessoas que vivem assim. Que o Senhor nos livre desse tipo de escolha maldita, onde nós desconsideramos os alertas de Deus e somos guiados apenas pelas nossas próprias ambições. Ajuda-nos, Senhor, a fazer o que não temos condição nenhuma de fazer. Não sabemos, Senhor. Não temos a visão do todo. Por isso o nosso juízo é tão parcial. E o Senhor nos ensinou que se precisamos de sabedoria, simplesmente deveremos buscar de Ti, que a todos dá liberalmente. Livra-nos, Senhor, da estupidez de buscarmos, segundo o nosso próprio entendimento, a satisfação dos nossos desejos egoístas, mas pelo contrário, Senhor, estejamos cada vez mais submissos a Ti, entregues como uma criança de colo ao cuidado do pai e da mãe, apresentando ao Senhor todas as nossas necessidades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Livra-nos, Senhor, de toda essa influência individualista e egocêntrica do mundo que nos assedia tão de perto e que muitas vezes tem encontrado espaço no nosso coração pecaminoso. Pelo contrário, Senhor, vivemos cada vez mais uma vida de contentamento em Ti. E é onde a nossa confiança está única e exclusivamente em Ti. A nossa riqueza é o Senhor. O nosso tesouro é o Senhor. Que seja assim, Senhor, a história da nossa vida. Pessoas que ainda que estejam temporariamente aqui na terra, já têm o seu coração no céu. Como disse um irmão nosso do passado, quando o Senhor escolhe alguém antes de levá-lo para o céu, Ele leva o seu coração. Que seja assim, Senhor, a narrativa da nossa vida. Em relação, Senhor, aos nossos maus desejos, que o Senhor possa continuar nos alertando e nos purificando, para que vivamos dia a dia vidas justas e retas aos Teus olhos, cumprindo em nós a Tua maravilhosa profecia a respeito dos santos, que se santificam mais ainda, dos limpos, que são limpos mais ainda. E seja assim conosco, Senhor. Espere-nos em paz na noite de hoje. Te agradecemos, Senhor, por esse recomeço, um novo dia de encontro. Que isso, de fato, Senhor, nos leve a novas experiências contigo, mais próximas e mais reais. Apresentamos ao Senhor o evangelismo que, segundo a Tua vontade, esperamos que aconteça a cada primeira quarta-feira do mês. Concede-nos, Senhor, graça para que haja na nossa vida um amor para com os perdidos. Não vemos a fazer nada por religiosidade, por necessidade, mas pelo contrário, que façamos as coisas por alegria de agradar a Deus. O Senhor merece de nós toda devoção e afeto, pois tudo é Teu. Inclusive a nossa vida é Tua, Senhor. E que o Senhor a guie como lhe apraz, pois a Tua vontade para nós é muito melhor do que a nossa própria vontade para nós mesmos. Te agradecemos mais uma vez pela noite de hoje, pela essa oportunidade imensurável, irrepetível de estarmos aqui, sendo ensinados por Ti, através da Tua Santa Palavra. Que saiamos, de fato, transformados dessa reunião solene, Senhor. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, vocês estão livres. E Deus os leve em paz.